Bom, voltamos, programa Saúde, João Soares Saúde, e agora o biólogo, o dentista e tal, doutor Eduardo Gomes, aqui no bloco do doutor Saúde. Eduardo, boa noite. Olá, doutor João, olá, queridos amigos da Altiora. Prazer, uma satisfação de estar novamente aqui no programa. E essa semana tem novidades aí da rua, o pessoal parabenizando o seu programa. Doutor João, como sempre, escolhendo as pautas aí a dedo, assuntos top na cidade, em relação à qualidade de vida. Então, parabéns pelo programa. Mas aqui o doutor Saúde, ele, como eu falei, fica pesquisando, o homem que fica 24 horas, agora está 48 horas e já está também, não, sábado e domingo para ele, não, esse aí ele sai de casa, ele dá aquela voltinha por aí pelos campos, pelas coisas. Então, Saúde, ele aproveita a vida, viu? Bom, vamos lá. Eu queria saber o seguinte, Eduardo, sobre os vícios, o tabaco e o álcool. Eu vou começar pelo tabaco. Eduardo, o tabaco, ele é, assim, muito maléfico, todo mundo sabe, né? Para a saúde. Eu queria que você fizesse uma abordagem. O que significa o vício no aspecto negativo à saúde? Ah, muito bem, doutor João. Olha, parabéns pela escolha do tema aí, porque já alguns programas atrás a gente veio falando de drogas, aquelas ilícitas, cocaína, heroína, maconha, aquela coisa toda, e é pertinente esse termo que a gente está falando das drogas lícitas. O álcool e o tabaco são chamadas drogas que são aceitas socialmente, e na realidade elas são tão maléficas quanto aquelas outras drogas. Então, a gente acabou fazendo um apanhado, é redundante dizer, não, faz mal, vamos ver o quanto ela faz mal. Não, fazer mal a gente já falou, sabe? Faz. Então vamos começar. Vamos pelo princípio. Olha lá. Então o tabaco, aquela coisa, o cigarro você está fumando, primeira coisa, aquela tragada que você dá, aquela fumaça que você inala, primeiro lugar, começa aquela fumaça quente que entra pela boca e vai pelos pulmões, ela já propicia, acelera o indivíduo a ter o câncer de boca. Começa por aí. Essa fumaça quente acaba estimulando, alterando o DNA de células que porventura o indivíduo já esteja ou num grupo de risco ou não, ela propicia, aumenta a possibilidade do indivíduo ter esse câncer de boca, câncer de pulmão e assim por diante. Em segundo lugar, a língua, aquela fumaça, a nicotina, esses 5.000 produtos que são descritos aí, que o tabaco tem, ele acaba ficando impregnada na língua, aquela saburra que fica, o indivíduo acaba perdendo o sabor, as papilas linguais que dão o sabor azedo, amar, doce, salgado, elas ficam tão impregnadas de química que o indivíduo perde o paladar, doutor João, por conta do tabaco. Mais ainda, a fumaça entra, ela vai lá para os pulmões e o que acontece? Como eu disse, tem aproximadamente 5.000 produtos descritos, químicos, que o tabaco tem. Então, a nicotina, que é um dos principais, todo mundo fala de nicotina, o que ela faz no organismo? Quando ela entra nos pulmões, todo o sistema, todo o trato respiratório, ele tem como se fossem cílios, como se fossem pelos, que protegem contra corpo estranho. Quando você inala essa fumaça, respira, traga essa fumaça, ela começa a atrapalhar o movimento rítmico desses pelos. Com o tempo, com o fumar crônico, esses pelos, esses cílios, eles perdem a motilidade, o indivíduo fica praticamente sem proteção. Mais ainda, quando ela chega no alvéolo pulmonar, a gente tem aquele chamado chunque artério-venoso, aonde ocorre a troca gasosa. O sangue chega rico em CO2, captura o oxigênio e vai o sangue oxigenado para todo o corpo. Exatamente nesse ponto é que dá um grande problema. Depois a nicotina acaba entrando na circulação e ela causa processo inflamatório nos capilares e nas artérias, obstruindo os capilares e as artérias. Então aí é o grande problema do efizema pulmonar, o indivíduo fica com uma obstrução crônica. Então, esses problemas terríveis no sistema respiratório e mais ainda no circulatório. Você associa um indivíduo que fuma frequentemente aí, durante muitos anos na sua vida, você imagina, se já ocorre um processo inflamatório, o indivíduo que tem placas de gordura, portanto, piora ainda o processo inflamatório, acentuando a possibilidade de um risco de AVC, um acidente vasculocerebral, corre o risco de um ataque cardíaco. Então, realmente, são coisas muito complicadas que o fumo traz. Mais uma coisa importante, eles têm também uma alteração nas plaquetas.
Plaquetas são células de sangue responsáveis pela coagulação. Normalmente, quando você se corta, se machuca, essas plaquetas atuam ali no sentido de coagular. Como elas aumentam a viscosidade dessas plaquetas, ocorre o risco de haver coagulação do sangue dentro do próprio sistema circulatório. Então aí também pode ocorrer obstrução e dar problemas sérios no indivíduo. Bom, eu queria saber algumas coisas. Por exemplo, mastigar o fumo, o tabaco. E aí? A gente não vê mais isso, a gente via muito no filme de Hollywood, no Velho Oeste, mas tem muita gente que preconiza para parar de fumar. Bom, vou parar de fumar, eu vou mascar o fumo. Nunca façam isso, porque os malefícios que traz essa mastigação também, e aumenta e muito o risco do câncer de boca por conta desses componentes químicos. E o charuto? Olha, charuto não, é socialmente, vamos parar de fumar o cigarro, fumar o charuto ele não traga, na realidade ele também faz muito mal. Você fica naquele ambiente de fumaça, você fuma como se fosse indiretamente, a fumaça entra para dentro do seu organismo da mesma forma. Então é um erro imaginar que o cachimbo, o charuto, seja uma opção para quem esteja tentando parar de fumar. Quem quiser parar de fumar, pare totalmente com fumaça, não importa que ela seja de cigarro, charuto ou cachimbo. E aquele charuto, assim, num dia de festa, um charuto, ele é tão maléfico como o cigarro normal? Então, aí o senhor falou uma coisa interessante. Charuto está numa festa, uma comemoração, nasceu um filho, nasceu um neto, você está lá numa charutaria com os amigos, é como se fosse um encontro social. Então se acende ali, e já apaga imediatamente e acabou e não fuma mais. Agora, se fumar frequentemente, ele faz tão mal quanto o cigarro. Exatamente. Agora, eu queria uma pincelada aí naquela pessoa que está nos assistindo agora e está falando o seguinte: ô, doutor Eduardo, fala aí uma dica aí para a gente parar de fumar. Isso, falar é fácil, né, doutor Verdade. João? Mas os fumantes falam para nós. Graças a Deus, eu nunca tive esse vício, acho que o senhor também não tem esse vício de fumar. Então, para nós é muito fácil, quem está do lado de cá, falar, não, é só parar, pega o maço de cigarro e joga no lixo. Mas aí os psicólogos, os médicos que tratam isso, alguns têm a tese que pode-se marcar um dia para parar, já com atividades prévias, por exemplo, trocando a situação. O indivíduo que para de fumar, por conta da nicotina, dessa química do tabaco, ela causa uma dependência química e uma dependência psicológica. Isso. Então, isso precisa ser eliminado. A dependência química, muitas vezes, tem algumas drogas que podem ajudar o indivíduo a não ter mais essa dependência química. Agora, aquela dependência psicológica que é o problema. O indivíduo, na hora de fumar, ele está liberando estresse, ele está se acalmando, então ele tenta parar de fumar, ele quer parar de fumar, mas no primeiro momento que ele fica tenso, ele, só mais um cigarro, só mais uma vez, só mais isso e aquilo, e na realidade não tem jeito. Então, mais uma dica de uma maneira geral: afaste das pessoas que fumam. Isso. Se na sua casa, seus parentes, sua família, afaste. Joga o cigarro o mais longe possível do seu lixo. Para você não correr o risco de ir lá abrir o lixo e pegar o cigarro na hora que estiver achando que tem a necessidade de fumar. Faça exercícios físicos para trocar pelo cigarro. Então, aquela hora que você fuma, eu fumo depois do almoço, eu tenho uma hora própria. Então, procure ter uma outra atividade que cubra a necessidade da falta do cigarro. Uma atividade física, uma natação, alimentação balanceada que deve ter. Normalmente, o indivíduo vai descontar a atenção na geladeira. Todos os indivíduos que praticamente deixam de fumar, eles engordam um pouco, mas é por conta disso. Ele vai descontar esse estresse na geladeira. O exercício físico é muito bom. Procure, obviamente, um médico, um psicólogo, para poder ter a ajuda de um profissional capacitado para poder te orientar. E tem que ter cuidado com a recaída, né? Aí é que eu falo, é aquilo lá, o indivíduo passou 15 dias, que os primeiros dias são terríveis. É como uma abstinência a qualquer outra droga. Mas se você passar desse período agudo, você consegue. Mas a recaída é que é o problema. Portanto, afaste dos indivíduos que fumam, nem pense em fumar mais, troque por uma balinha, alguma outra coisa, o vício do cigarro. E sempre que precisar, peça ajuda de um profissional para isso. É isso aí. Às vezes, naquele momento de depressão, de ansiedade, aí um profissional aí de saúde deve ser consultado para evitar qualquer problemas contínuos aí de um quadro depressivo, etc. E você, como o Eduardo falou, você sentir vontade e acontecer a recaída. Bom, eu quero saber de outro vício, o álcool. E aí o álcool, de maneira geral? O álcool também é extremamente problemático.
E é uma droga que você compra facilmente e muito barato. Você atravessa a rua aqui, você encontra o álcool para comprar. Então, é muito complicado isso. Em primeiro lugar, o que acontece? O álcool, quando você toma, ele já dá uma estimulação do sistema nervoso central. Aumenta a sua pressão arterial por conta disso. O álcool, quando ele cai no estômago, principalmente se o estômago estiver vazio, ele vai sofrer, vai ter uma ação cáustica lá no seu organismo. Você vai machucar, que eu quero dizer, vai ofender as células do estômago, causando irritações, causando gastrite, causando úlcera, exatamente por conta disso. 20% da bebida que você toma é metabolizada no estômago, o restante vai toda para o sistema circulatório. E aí é o grande problema. Ele vai passar pelo fígado, passando pelo fígado, lá tem umas células chamadas de hepatócitos, são as células responsáveis para eliminar, metabolizar esse álcool. Com o uso crônico do álcool, esses hepatócitos acabam morrendo. No lugar dessas células ocorre a formação de tecido cicatricial fibroso. Então o indivíduo fica fibrosado. O fígado ele já não tem mais aquele papel de filtragem 100% do que ele fazia. Então o indivíduo que bebe de uma maneira crônica é um indivíduo altamente problemático. Mais ainda, eles têm falta de vitamina B, que acaba causando tremores. O indivíduo tem um problema de memória, perde a memória. Outros problemas circulatórios também decorrentes disso, de aumento de pressão, pode até sim, por que não, uma intoxicação muito grande e levar o indivíduo à morte por conta do excesso de álcool. Agora, duas coisas. Primeiro, a pessoa bebeu muito e para evitar a ressaca e aquele que esqueceu em determinado momento de chegar no seu limite, ele abusou. Olha, o que dizem aí na literatura, a ressaca é inevitável. Quem toma uma quantidade de álcool muito grande, ela é inevitável. Agora, existem umas dicas que se fala assim para proteção. Primeira coisa, hidratar. Hidratar. Água antes de beber. Um refrigerante, uma bebida à base de frutas, alguma coisa, digamos assim, entre aspas, para você forrar o estômago. Principalmente até comer, viu? Carboidrato, diz a literatura aí, que até comer, quanto mais pesado, melhor. Comer aquele hambúrguer, aquele que tem 3 andares de hambúrguer, quanto mais comida você tiver no estômago, menor vai ser com mais tempo vai demorar para ter a absorção do álcool e você facilita um pouco disso. Agora, muito cuidado em usar medicamentos aí, tipo aí que existe na farmácia aí, quem bebeu e usar aí os Tilenol da vida. Então, existe aí na literatura, não, toma um Tilenol, toma ibuprofeno, toma lá uns... Cuidado. Toma e outra, o energético é muito comum. Eu vou tomar uma bebida, vou tomar um energético e tal. Ele vai potencializar o efeito da bebida. Se a bebida já deixa você eufórico, se você tomar esses energéticos, mais eufórico ainda você vai ficar. Mais dificuldade você vai ter no sono. E lembre-se, o metabolismo do álcool, não tem nada que tire o metabolismo do álcool a não ser o tempo. Não adianta tomar banho frio, não adianta tomar café, não adianta tomar estimulante, pôr a cabeça para fora do carro, nada disso vai adiantar. Somente o tempo é que vai fazer com que esse metabolismo ocorra e elimine o álcool do sangue. Se você tiver dores, etc., pode usar aí uma dipirona, etc., mas evitar esses paracetamol, esses aí da vida, porque eles agridem o fígado. Aspirina também não, porque agride o estômago. Então, como o Eduardo falou, hidratar bem, alimentar-se e esperar passar esse efeito. E a melhor coisa é beber moderadamente. Tome Ou lá não beber. Não beber é a melhor coisa. Se tiver que ser numa festa, aquela coisa, socialmente é aquela coisa muito comedida, porque a bebida faz tão mal quanto qualquer outra droga. Se você vai beber, você tem que tomar água junto, hein? Olha aí, não tem que ir total. Então, se vai tomar alguma coisa, faça ingestão de líquido com abundância, evitando aí essa intoxicação que o Eduardo falou, porque você se hidratando bem, você vai eliminar mais rápido ainda o etanol. E um dos efeitos do álcool é exatamente a desidratação. Você fica desidratado no corpo, o organismo vai precisar pegar água do seu próprio organismo, no metabolismo de outras reações químicas, vai tirar água de lá para poder suprir a sua necessidade. Então, muito cuidado com a bebida. Bom, é isso, Eduardo. Até a semana que vem. Até a semana que vem, se Deus quiser. Bom, já a gente volta em saúde.